Sim, é isso aí mesmo que você viu no título, não é clickbait. A saga de Piccolo Daimao matou o Dragon Ball. Já já vocês vão entender tudo. Antes, é mais do que minha obrigação aqui agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Acima de tudo, agradecer ao Crybaits, que fez aí um trabalho de espalhar a palavra nossa aqui pela internet e assim fez com que chegassem novos inscritos aqui pro canal. Atitude muito foda por parte desse inscrito, a qual eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Fica o agradecimento também pro narrador, que se deu o trabalho de ver e analisar os vídeos aqui do canal, dando um feedback honesto acerca do trabalho que fazemos aqui. Sendo ele um dos canais em maior ascensão no YouTube de anime aqui no Brasil, é uma baita atitude dele essa de dar atenção a um canal basicamente inexistente na comunidade. Então fica registrado aqui o agradecimento a eles dois, mas também aos demais inscritos, inclusive os que chegaram após a live do narrador. Sejam todos bem-vindos e experimentem a linguiça. Ok, agora vamos pro assunto do vídeo. A saga de Piccolo Daimao é, junto com a saga de Namekusei, a mais importante da história de Dragon Ball, e isso tem tudo a ver com o título que vocês viram aí. Essa saga matou Dragon Ball para permitir que Dragon Ball Z pudesse nascer. A pegada da série mudou visivelmente após os eventos da saga do Rei Piccolo, justamente porque a partir daqui a comédia e a aventura de Dragon Ball, que são os elementos mais característicos da fase clássica, recuaram bastante e a ação deu uma subida drástica, não só em termos de escala, como também em termos narrativos. Quando eu digo em escala, eu tô falando que a saga de Daimao foi que começou com essa doideira de batalhas valendo o destino do mundo, personagens capazes de destruir cidades inteiras e coisas desse tipo. Mas mais importante que isso é a parte narrativa da coisa. Até a saga do 22º torneio de artes marciais, você já tinha elementos de ação evidentemente, mas os fios condutores da história eram a comédia ou a aventura ou ambos. Por exemplo, as duas sagas de torneio existentes antes de Daimao têm uma pegada cômica bastante acentuada. Aquelas lutas contra Bacterium, contra lobisomem, etc. valiam muito mais pelas gags do que qualquer outra coisa. A saga Red Ribbon, além de ser puxada por vários elementos narrativos de aventura, e aliás, eu falei isso nos vídeos da Red Ribbon, e quem não viu veja porque vale a pena, também tinha muitas sessões de comédia. O próprio General Blue é muito mais galhofeiro do que sério. É bem verdade que tal Pai Pai já tem uma vibe totalmente sinistra, mas ele fica meio que como um elemento isolado ali no meio daquela saga. Piccolo Daimao é o primeiro arco de Dragon Ball que está estruturado em torno da ação. Essa característica seria o diferencial da chamada fase Z de Dragon Ball, em contraposição à fase clássica. Nesse sentido, a série mudou completamente de direção após esse arco. Além disso, Piccolo Daimao foi a primeira saga na qual Dragon Ball recebeu uma injeção absurda de popularidade, iniciando a caminhada para se tornar o clássico que é hoje. Dito isso, a impressão que eu tive ao ler essa parte do mangá foi a de que esse foi um arco de adaptação por parte do Akira. Por um lado, várias ideias aqui presentes são bastante interessantes. Por outro, a execução dessas ideias não me agradou muito. Como eu disse, parece muito que ele ainda estava pegando o jeito desse novo modo de escrever a história, quase que totalmente focado em ação, que era uma parada com a qual ele ainda não estava familiarizado. Vamos lembrar que antes de Dragon Ball, o Toriyama era basicamente um escritor de comédia, né? Falando das boas ideias do arco, a gente tem que começar pelo evento que inicia o arco, né? A morte repentina do Kuririn fez uma ponte imediata entre o final do 22º torneio e o início do Piccolo Daimao. Sobre essa técnica do gancho, já falei bastante nos vídeos de análise de Dragon Ball Z. O Toriyama é um dos grandes mestres dessa técnica de escrita, que é basicamente você colocar algum evento que emenda o final de uma saga com o início de outra. Por um lado, você amarra bem a sua história, fazendo com que os eventos sigam em uma lógica direta de causa e efeito. Isso é, alguma coisa que ocorre na saga anterior serve como justificativa para o que vai ocorrer na saga posterior. Pode parecer básico, mas puxe aí pela sua mente. O mais comum dentro do shonen é cada saga ser quase fechada em si mesma. Os eventos começam, se desenvolvem e terminam dentro do próprio arco. Nessa estrutura, geralmente o que acontece é o seguinte: a saga anterior atinge o clímax, geralmente com a luta entre o protagonista e o vilão. Passado esse clímax, derrotado o bandido, o autor começa a colocar eventos para, digamos assim, esfriar o leitor, baixar a tensão gerada pela batalha final e etc. Depois, no início da saga seguinte, ele vai esquentando aos poucos, subindo a tensão dramática até atingir um novo clímax e assim vai indo. Quando o Akira faz o Kuririn morrer ao final da saga do 22º torneio, ele
ele corta essas fases de esfriamento ao final de um arco e de esquenta no início do outro. Quando tudo parece que vai caminhar para uma tranquilidade, o autor vem e pega todo mundo no contrapé com uma morte absolutamente inesperada, que já inicia a saga seguinte com a tensão lá no alto. Ou seja, na hora em que na estrutura tradicional ele iria baixar a tensão, ele aparece com um elemento de surpresa para manter a tensão no alto e já colar o final de uma saga com o início da outra. A gente emenda, né? Vai direto. Outra coisa que eu gostei bastante, mas aqui já entramos na parte das ideias que eu julgo mal executadas, foi a própria reação do Goku à morte do amigo. A ideia é boa porque ela é ao mesmo tempo coerente e muito diferente do Goku que estamos acostumados. É coerente porque parece uma reação completamente plausível do personagem, dado o nível de amizade que ele tinha com o Kuririn. Não é forçada a indignação do Goku, porque ele ali perdeu o seu maior companheiro de uma maneira muito brutal e inesperada. Por outro lado, é uma faceta muito diferente do Goku, porque não estamos acostumados a vê-lo tão furioso assim. A reação imediata dele é basicamente uma sede de sangue que o faz ignorar até os chamados do Mestre Kami e agir completamente no impulso atrás de vingança, que nunca foi uma vibe dele. Então veja que isso abria a possibilidade de o Akira explorar um terreno todo novo para o seu protagonista, sem contudo precisar forçar a barra. Infelizmente essa ideia, como outras, são mal executadas pelo problema mais básico desse arco: ritmo. Sim, o Akira errou o ritmo da narrativa durante o arco inteiro. É surreal dizer isso porque ele é um dos maiores mestres de ritmo que tem na indústria, mas aqui não vai ter passação de pano não. Em que sentido eu digo que há um problema de ritmo nesse arco? Basicamente, eu acho que o arco é pequeno demais. Não há tempo para se desenvolver tudo o que foi colocado pelo Akira nessa saga. Como eu disse, o arco de Piccolo Daimao é o mais ambicioso da série até aquele momento. Não dá para ter o tamanho do arco de Pilaf, que tem uma estrutura muito mais simples. É muita ideia para pouco capítulo. Veja essa coisa do Goku sanguinário, por exemplo. A reação imediata dele foi ficar puto e descontrolado. Aí ele vai atrás do Tamborini, que matou o Kuririn, e perde a luta. Beleza. Pouco tempo depois, nós já vemos ele entrosando com o Yajirobe como se nada tivesse acontecido. Tipo, cadê o desenvolvimento desse ódio por parte do Goku? A questão não é nem trabalhada, nem desenvolvida. Foi dado a entender que ele estava cego de raiva, mas a real é que ele não estava realmente. Após perder a luta pro Tamborini, ele volta ao normal e só fica irritado novamente quando encontra os capangas do Piccolo de novo. Ou seja, racional até demais. Então observe que a ideia dessa nova faceta do Goku tinha potencial, mas não foi aproveitada de forma suficiente. Ela foi jogada ali e basicamente esquecida. Não se trabalhou para, sei lá, buscar uma reflexão em cima do personagem, um personagem se deixar levar pelo ódio e depois entender que esse caminho era errado, ou então consumar o seu ódio até o final. Qualquer coisa que permitisse a gente ver uma coerência no trabalho dessa ideia. Não acontece. Ele fica com um ódio que parece incontrolável, para alguns instantes depois estar lá agindo como o Goku de sempre, e nenhuma explicação é dada. Então é meio estranho, né? Outra ideia positiva que há no arco é a apresentação do Piccolo Daimao. É bem interessante que o Akira fez aqui o oposto da apresentação do tal Pai Pai. Naquele personagem da saga Red Ribbon, a apresentação foi feita da forma mais direta possível. O impacto gerado por tal Pai Pai é construído por uma sucessão de eventos traumáticos, justamente com o intuito de deixar o leitor chocado. Até aquele ponto, a história seguia com nenhuma consequência grave para os heróis, até a hora em que o tal Pai Pai apareceu, matou o General Blue com um golpe, assassinou o pai do Upa em poucos segundos e espancou o Goku, que só não morreu por sorte. O Piccolo Daimao é, ao contrário, apresentado de forma indireta. Nós somos apresentados ao terror representado por esse vilão por meio das palavras e reações do Mestre Kami, que já o conhecia. O espanto do mestre, aliado a tudo o que ele disse sobre Daimao, já ajuda a criar tensão na mente do leitor, sem que nem ao menos o vilão tenha feito nada na história. Porém, quando o próprio Piccolo aparece, essa apresentação perde um pouco de força, porque a primeira aparição dele é um caso clássico de exposição desnecessária, com o vilão explicando qual seu objetivo, por que ele quer as esferas do dragão e etc, de uma forma bem artificial. Aliás, as coisas ficam ainda piores quando você considera que em nenhum momento é explicado como o Pilaf sabia da existência de Daimao, e nem por que caralhos ele achou que era uma boa ideia libertar o milenar demônio. Se eu não me engano, o anime tentou dar uma parada nesse erro, mostrando algumas cenas de como o Pilaf achou a panela na qual Daimao estava preso e etc. Mas no mangá nada disso
isso está presente e fica tudo muito solto no ar. A própria construção do Rei Piccolo é outro elemento no qual a evolução futura do Toriyama é visível. Esse vilão é muito semelhante ao Freeza em termos de características. Ambos são maus para além de qualquer redenção possível, mas o Freeza tem algumas pequenas nuances de comportamento que o tornam um personagem mais interessante do que o que parece em uma primeira olhada. O Daimao não, ele só tem essa faceta da crueldade absoluta e da vilania irracional. Então aí está mais um caso no qual as ideias que caracterizariam Dragon Ball Z já estavam presentes na saga de Piccolo Daimao, mas ainda executadas de uma maneira não tão satisfatória quanto o que nós veríamos no futuro. A rapidez da saga também termina prejudicando um pouco o personagem do Ten Shinhan. Veja bem, no vídeo passado dessa série, nós explicamos como se deu a conversão dele ao caminho do bem e tudo mais, mas lembremos que as duas sagas foram emendadas uma na outra, conforme falamos no início desse vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte, dá para entender que o Ten Shinhan e também o Caos melhoraram enquanto pessoas, mas é difícil de engolir que eles já estejam dispostos a se sacrificar em nome de pessoas pelas quais criaram afeição há tão pouco tempo, sem nem mesmo hesitar. Beleza, eu entendo que era a própria Terra que corria risco ali na situação, mas o Ten Shinhan poucos dias antes falava em ter o sonho de ser o maior assassino do mundo e agora já estava no modo full herói, capaz de dar a vida pelo bem dos outros. Para essa mudança completa de comportamento ser plausível, era necessário mais tempo, um trabalho mais detalhado, como ocorreu posteriormente com o Piccolo e o Vegeta, por exemplo. Ou seja, como eu disse, o Akira ainda estava se acostumando com o novo clima da série, então a execução das ideias ainda não estava na ponta dos cascos, vindo a sofrer uma melhora brusca nas sagas posteriores de Dragon Ball. Também as lutas e as cenas mais dramáticas sofreram um pouco com essa correria da saga. Por exemplo, ao longo dos capítulos, tanto o Mestre Kami quanto o Caos morrem, ambos se sacrificando de maneira heróica. Mas nenhuma dessas cenas teve, na minha opinião, o peso que deveria ter, principalmente a do Kami, que já era um personagem estabelecido. A cena em si é bem legal, com o Mestre tentando um golpe desesperado e errando, caindo sem forças após o último ato de sacrifício. Mas é tudo tão rápido que o impacto ficou abaixo na minha visão. É razoavelmente subjetivo esse ponto, então eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer aí. Quanto às lutas, novamente eu digo, não é que sejam ruins, mas a gente tem que entender que a saga de Piccolo Daimao é bem mais grandiosa do que as precedentes. O próprio vilão é de um perigo sem precedentes na série, então eu julgo que a luta contra ele deveria ser de um tamanho adequado a esse nível de perigo por ele representado. Novamente, nas sagas seguintes, a evolução é nítida, com o Akira construindo verdadeiros épicos de batalha contra Vegeta, Freeza e Cell, por exemplo. Mas aqui em Daimao, a luta é bem básica, sendo em verdade fundamentada mais na coreografia do que no roteiro. Você tem apenas trocas de golpes entre o Goku e o vilão, até o momento em que o herói consegue desferir o ataque decisivo. De novo, há boas ideias aqui. O golpe final em si é bastante icônico, né, com o Goku atravessando o peito de Daimao. Aquela coisa de o herói já não conseguir usar as suas duas pernas e um dos braços é uma grande sacada, capaz de elevar a atenção do leitor às alturas, na medida em que o Goku fica praticamente sem meios de se defender, praticamente condenado à morte, tirando a solução quase milagrosa da Cartola, que serve como uma mini catarse e tudo mais. Mas na maior parte do tempo, a luta foi corrida demais e simples demais para a importância que tinha dentro da série. O roteiro da luta em si, que é um ponto no qual o Toriyama se tornará um grande mestre no futuro, é aqui bastante básico. Outras coisas que a gente poderia detalhar aqui são a questão, por exemplo, da água sagrada, né? Novamente o Toriyama usa a estrutura de o Goku perder uma luta, no caso ele perde a luta pro Piccolo Daimao, a primeira, recebe de alguma forma um aumento no seu nível de poder e aí volta para enfrentar o vilão e o derrota, mais ou menos como aconteceu com o Tal Pai Pai na saga da Red Ribbon. Mas aqui também, ao contrário da saga anterior, é tudo muito apressado e as coisas terminam não tendo peso. Veja que, por exemplo, o Mestre Karin diz lá que a água que dá o poder, né, que a verdadeira água sagrada que dá o poder, é um artefato que ninguém até aquele momento tinha conseguido dominar. Todo mundo que tinha tomado ou tinha morrido, ou no caso dele próprio Karin, não tinha morrido, mas tinha vomitado, ou seja, ninguém tinha realmente absorvido o poder da água. Então, observe que era uma coisa com nenhum precedente no mundo de Dragon Ball. Mas o Goku vai lá, toma e dá certo, beleza. Só que esse dá certo é muito rápido. Ele toma e no tempo da narrativa, vamos dizer assim, 2 ou 3 quadros depois ele já dominou a água. Então, esse é um clássico caso de fale e não mostre, ao invés do contrário, entende? Ele, ao invés de mostrar como aquela água era difícil de dominar, os poderes daquela água eram difíceis de dominar ou alguma coisa assim, na verdade ele só fala. Na hora de mostrar, parece que é uma besteira, parece que é uma banalidade, porque o Goku toma e daqui a pouco ele tá de boa e muito mais poderoso. Então, além de ser um power-up preguiçoso, porque veja bem que a ideia em si,
na minha opinião, é muito pior do que a da Red Ribbon. Porque no da Red Ribbon existia uma suposta água que melhorava os poderes de quem tomava, mas a gente descobre que na verdade é o treinamento para conseguir a água que melhora os poderes. Então é uma justificativa mais robusta, mais forte. Aqui não, aqui você tem um artefato que você bebe e fica mais forte. Então, além de ser uma justificativa mais pobre, a sensação de recompensa, a sensação de merecimento daquele power-up, aqui tá bem disfuncional, porque novamente tudo acontece de forma muito corrida. E outra coisa, por exemplo, que dá para reclamar também, é o roteirismo pesado que acontece quando o Piccolo Daimao derrota o Goku na primeira luta, vai até ele, escuta que o coração dele parou, ou seja, então ele morreu, e vai embora. Quando ele vai embora, não dá 5 segundos, o Goku tá vivo de novo. Por quê? Não sei, porque sim. Novamente, essa é uma versão ruim de uma ideia que existia parecida na saga da Red Ribbon, né? Vamos lembrar que o tal Pai Pai também quase matou o Goku. Só que lá, a não morte do Goku tá plenamente justificada porque o golpe do tal Pai Pai foi absorvido pela esfera de 4 estrelas, que nós tínhamos visto antes, que tinha sido colocado realmente pelo Goku dentro da camisa. Então a preparação foi muito correta e a cena ainda tinha uma significação simbólica de ter sido o avô do Goku que de alguma forma o protegeu da morte. Aqui não, aqui ele só toma um tiro de energia, né, no caso, cai, aparentemente morre, mas aí depois que o vilão vai embora a gente vê que ele estava vivo e sem nenhuma grande explicação. De novo, tudo muito corrido. O Akira não se deu tempo de parar para construir explicações, causas e efeitos que pudessem ser plausíveis para a construção daquela cena, né? Enfim, o resumo do arco de Piccolo Daimao é o seguinte: por um lado, é uma das partes mais importantes de toda a franquia, porque aqui nós temos todo o protótipo do que Dragon Ball viria a ser no futuro. Essa saga representa a linha divisória que marca de maneira bem delineada o que a série era antes e o que se tornaria depois. Várias ideias plenamente desenvolvidas na fase Z já estavam aqui. A grandiosidade da escala dos poderes, a conversão dos vilões, aqui eu tô falando do Tenshinhan, né? O tom épico dado aos combates, as cenas de grande impacto dramático e por fim uma estrutura narrativa criada para enfatizar os aspectos de ação da série, ao invés do misto de comédia barra aventura que caracterizava a fase clássica. Por outro lado, infelizmente essa nova estrutura ainda estava muito verde a essa altura do campeonato, então vemos o Akira patinando em coisas que ele vai dominar como um mestre anos após. No fim, porém, o que fica é a revolução iniciada pela saga de Piccolo Daimao. A partir daqui, a indústria do shonen nunca mais seria a mesma. Com isso, chegamos ao fim de mais esse vídeo. Já agradeço a quem ficou comigo até o momento e reforço os agradecimentos feitos no início do vídeo, né? Ao Crybates e ao narrador. Muito obrigado. Semana que vem, a primeira parte do arco final de Demon Slayer. Até lá.